Boa noite para todos, sejam todos bem-vindos. Que Jesus, divino cancioneiro das bem-aventuranças, ampara esta casa que nos abriga, a cada um de nós, nossos lares, nossos familiares, nesses dias tempestuosos, dias de transição que estamos atravessando. Nós vamos falar hoje de saúde e doença, e que na realidade esse tema foi proposto por um amigo espiritual que se manifestou numa amiga uns dias atrás e pediu para que eu falasse um pouco sobre este assunto e me sugeriu falar um pouco de André Luiz e também de uma página que Chico Xavier recebeu em 1951, de um espírito chamado Joaquim Murtinho, que foi médico homeopata aqui na Terra, foi engenheiro, médico humanitário, uma página fantástica, falando exatamente, chamando a nossa atenção de saúde e doença. Dá para clarear um pouco mais? Não, tá, escureceu, está mais claro. Não tá? Então vou ler. Ali não vai dar para ler, não. Qual a definição de saúde segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde? A Organização Mundial da Saúde define saúde como um estado de complexo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade, estabelecida em sua Constituição de 1946 a 48. Este conceito integral coloca a saúde como um direito humano fundamental e um recurso para a vida diária. Qual a definição de saúde segundo a doutrina espírita? Segundo a doutrina espírita, a saúde é definida como estado de harmonia integral do ser que transcende o bom funcionamento do corpo físico. Ela é considerada o resultado do equilíbrio entre o espírito e perispírito, o corpo fluídico e o corpo físico, sendo reflexo de uma consciência tranquila em conformidade com as leis divinas. Vamos voltar um pouquinho no tempo, quase 4.000 anos atrás, vamos encontrar uma dica do filósofo Sócrates. Diz assim: mente sã, corpo são. É o que é definido pelo Espiritismo. Equilíbrio. Se não tiver equilíbrio aqui, vai adoecer aqui. Existe duas frases na entrada do grande templo de Apolo, templo de Delfos, lá na antiga Grécia, e Sócrates falou sobre elas. A primeira frase diz assim: conheça-te a ti mesmo. Sem o tom da crítica, bilhões de criaturas ainda não se conhecem. Porque, sem o tom da crítica, a gente observa, que a maioria das pessoas ainda não atentou que há um espírito imortal em trânsito neste planeta, nessa casa abençoada, escola, e que vem aqui com tarefas definidas para evoluir, mas vai sair daqui. Porque a maioria, se conhecesse, ou se conhecesse realmente a proposta de vida, não chegaria nessa encruzilhada que nós estamos, onde bilhões de criaturas estão doentes porque ainda não entendeu a proposta dessa máquina eletroeletrônica que o Senhor da vida nos emprestou e nos empresta ao longo das existências, que é um santuário do Espírito que precisa ser bem tratado, está sendo muito maltratado. Basta ver, os 4 cantos do planeta, a burocratização fazendo vítimas, tanto levando à morte como trazendo dores para as famílias envolvidas, bilhões de criaturas envolvidas com o alcoolismo, sem atentar que essa máquina aqui, ela desgasta. Nós vamos falar sobre isso, sobre André Luiz, antes da hora. Milhões parte daqui.
quase todos os anos como suicídio direto, porque utiliza muito mal essa máquina. Outra coisa que os espíritos chamam de muita atenção também, milhões de criaturas, 4 campos, utilizando o sexo como animais irracionais, gastando energia sagrada, desgastando o teu corpo físico antes da hora. Fora a violência, fora uma série de coisas. Porque se o ser humano em trânsito no planeta se reconheceram como ser imortal, como a bendita da vida aqui, e se conhecesse as leis divinas, principalmente a lei de causa e efeito, adoeceria muito menos. A gente sabe que a doença, né, é reação de uma ação causada pelo espírito. Por isso, senhor, o tom da crítica, os pontos de socorro estão lotados, as casas são lotadas, os hospitais lotados, as casas, né, de caridade lotadas, com pessoas enfermas. Aqui na nossa casa, trabalho espiritual lotado, e outras casas que eu frequento também, lotada de pessoas enfermas. E muitas das vezes, é um tom da crítica, enferma 1, 2, 3, 4 vezes pela mesma enfermidade. Só que, né, cada vez mais antibiótico, mais potente para tratá-los. Porque a causa está no espírito. Se não mudar, ele buscar outras opções, vai estar sempre doente. Então, esse alerta que os amigos espirituais têm nos dado, estamos atravessando um momento grave da história humana, que é de transição planetária. Então, nos preparar para essa nova fase planetária, e só vamos se preparar se a gente realmente fazer uma reforma em cada um de nós. Por isso que os Espíritos têm nos recomendado constantemente reforma íntima. Sempre chamando a nossa atenção. Nós precisamos fazer alguma mudança em nós para merecer voltar para o planeta melhor. Então vamos sair daqui adoecidos, sem ter chance de voltar para cá. Porque nós estamos buscando os caminhos que nos adoecem. Esse é o pedido dos amigos espirituais, exatamente sobre isso. Esse livro aqui, fantástico. Já li ele 6 vezes, ontem eu estou recorrendo a ele. Agora, esse livro aqui não é para ser só lido, não. Esse livro aqui, ele é para ser estudado, né, Wanda? Porque André Luiz, depois de 8 anos nas zonas umbralinas, enfermo, mental, né? Corpo espiritual enfermo, porque teve uma vida absoluta aqui na Terra, 8 anos nos umbralinos. Quando foi resgatado, foi levado para o Hospital Nosso Lar, amparado pelos benfeitores Clarence e outros, internado lá, e eu acho que, que só tomou 8 anos umbralinos porque a mãe interviu, porque senão ele tomaria mais tempo. Mas a mãe interviu, que é um espírito evoluído, lutou muito para tirar ele de lá. E quando André Luiz, já internado lá, que aí chega o médico de Luna para examiná-lo e olha para ele, o estômago dele tinha um câncer. Ele levou aqui da Terra, tirou, ceifou a vida dele aos 40 e poucos anos, foi um câncer no estômago. E olha para ele, meu irmão, é de lamentar, vieste pelo suicídio indireto. Mas como? Não me suicidei, não tem para viver. É isso aí. Trouxesse uma sífilis no seu organismo espiritual de abuso no sexo quando jovem. Abusou das bebidas alcoólicas e o excesso do garfo. Agora, o que potencializou o teu câncer, de fato, foi intempérie mental. Você aborrecia por qualquer coisa, se estressava por qualquer coisa, potencializou e o corpo te expulsou porque não teve mais como ficar. Gente, isso aqui realmente, eu creio que André Luiz, depois de 12, 13 anos, lá na dimensão espiritual, ele parou e falou, eu preciso informar os meus irmãos que estão transitando na Terra, preparados, porque eles vão achar exatamente o que eu encontrei aqui. Médico! Exatamente, Wanda. Médico. Então, com certeza, depois de ele analisar isso tudo, e tiro o chapéu para ele, como diz o mineiro. Porque ter coragem que ele teve de mostrar os tombos morais dele aqui na Terra, expor tudo que ele passou aqui na Terra, não é para qualquer um, não é coragem.
coragem. É exatamente isso. Com certeza, analisou, conversou com Emmanuel, porque quem trouxe André Luiz até Uberá para Chico foi Emmanuel. Emmanuel é apresentado para o mentor, não, vamos lá. E trouxe, né, diversos livros, obras monumentais. Mas essa aqui, com certeza, foi a primeira obra que ele, né, trouxe para nós, para nos alertar. Esse livro é para ser estudado. Essa coletânea de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, é um alerta para todos nós. Principalmente para nós espíritos, né, Rogério? Para nós ele tem o maior peso. Segundo Caibachu, que nos alertou um tempo atrás, que ele vendo o sofrimento dos espíritos desencarnando tão mal, porque tem conhecimento, mas não tem prática, construir um hospital, manicômio, para receber espírito, porque não estão conseguindo colocar em prática aquilo que a doutrina fala. Isso, gente, realmente é uma lição profunda para todos nós. E esta é a preocupação dos mentores que cuidam da evolução aqui no planeta. Estão preocupados com isso, porque em pleno século XXI, no final de uma transição planetária, nosso mundo está em mudança de prova de expiação para regeneração, bilhões de criaturas equivocadas, enfermas. Porque quando você opta para a drogatização, para o alcoolismo, para o sexo de desequilíbrio, para a violência, desequilíbrio emocional, né? E esse momento onde bilhões equivocados, enganando, espoliando, está trazendo consequência para si próprio. Porque quando Jesus falou assim, amai o próximo como a ti mesmo. O que eu fizer a Rogério, a lei me devolve, imputa a mim. É a lei. Então, para nós espíritas, precisamos ter muito cuidado com a hora presente. Muito, muito cuidado. A sociedade, sem o tom da crítica, principalmente através da mídia, tem vendido aí uma imagem para nós, né, que precisamos ter muito cuidado. Né? Porque, né, fumar maconha é bom, porque relaxa, né? Os globalistas fumam, cheirar cocaína é normal, porque os eventos têm que se desestressar, enganar, roubar. Só que todos nós temos uma consciência. E é essa consciência que nós vamos levar para o além-túmulo. É isso que a André Luiz está alertando para nós. Vamos chegar lá, vou apresentar as páginas que eu preenchi aqui, né, Wanda? Não tem como fugir disso. Hoje nós estamos dia 9 do mês 2. Então, você vê que, né, há 31, 40 dias atrás, o Senhor da Vida, né, aos 001 minuto desse ano, nos emprestou um livro que todo dia, ao acordar, entrega uma página em branco para nós escrevermos nossa página. A história que vai escrever nós. Não adianta eu achar que quando chegar do outro lado lá, né, eu vou ter desculpa, principalmente como espírito, não tem mais. Se fizeste o quê da etapa e a oportunidade que o Senhor da Vida te concedeu? Ah, Senhor, reencarnei do Brasil. É corruptimário. Reencarnei numa família extremamente difícil. Tem muito desonesto. Era isso, Celso. Eles vão chegar aqui, eu quero saber de você. Lá, eu vou me apresentar como eu sou. O que eu fiz e o que eu deixei de fazer. É isso que a gente tem que entender. É registrado na nossa consciência. Não tem mais como apontar dedo. E a Joana de Ângelo, num dos livros dela recente, diz assim, o momento não é mais para apontar dedo para A, para B e para C. O momento é para si. Olha, faça uma análise de como você está. Se você partir hoje, o que você tem para apresentar do outro lado? Não tem mais como fugir disso. Então, meus irmãos, a segunda frase que está no Templo de Delfos, na entrada do Templo de Delfos, que Sócrates citou, extremamente oportuna para esse momento que nós estamos atravessando. Nada em excesso. Olha lá. Frase escrita por 7 sábios. Nada em excesso. Chama nossa atenção, porque todo excesso vai nos adoecer.
se é excesso de alimentação, se bebemos em excesso. E nesse momento, estamos atravessando um momento tão materialista que a gente quer tudo. Se tem uma casa, quer duas. Se tem um carro, quer dois. Numa ambição desenfreada, sem atentar que nós vamos sair daqui. Nós estamos em trânsito, nós não somos daqui. E quando sair daqui, vou levar o quê? O carro, a casa, a esposa, o filho? Vou levar realmente o bem ou o mal que eu fiz. Isso é meu. Não tem como. Vou apresentar do outro lado. Não tem como. Então está na hora de começarmos já a pensar, como diz o Emmanuel, num dos livros dele, assim, contempla mais longe. Vamos já contemplar a questão da imortalidade. A gente está muito materializado na questão da posse. Ter, ser, eu quero. Começar a pensar que a hora que eu sair daqui, eu vou ter que prestar conta, não tem que me fugir. E o interessante, tem criatura que aposta todas as fichas no projeto Terra. Vê o desencarne, acabou. Não é exatamente. Quem me garante que amanhã cedo eu vou levantar? Eu pensei, já é minha hora de voltar. E aí, olhar para trás, o que construir? Estou levando alguma coisa positiva? Vale a pena essa reflexão. Principalmente para nós espíritas, com esse conhecimento fantástico. Nos preparar para chegar lá nesse conceito que está ali, né? Estado de harmonia integral do ser. Acho que cada 10 que parte daqui, 2 conseguem, acho que 8 não levanta. Mais ou menos por aí, né? Porque saúde física depende do equilíbrio emocional. Não vai ter como fugir disso. André Luiz deve ter ficado assustado quando estagiou na zona umbralina, milhares de criaturas igual ele, enferma, mental e espiritual. Quando chegou em nosso lar, depois de ser tratado, que ele conheceu o nosso lar, com 1 milhão de espíritos em trânsito, viu também uma multidão de seres enfermos, de abuso aqui da Terra. Chegou lá para ser tratado, para voltar para cá. Grande parte voltar enfermo, que é precisa do corpo para curar a alma doente. Vale a pena repensar esses conceitos enquanto é tempo. Enquanto estamos aqui. Outra obra, que pedi para falar um pouquinho dela, está no livro Falando a Terra, do médico Franciscano Xavier, pelo Joaquim Murtim, desencarnado em 1911. Em 1951 ele procurou Chico, fotografou uma página fantástica, chamando a nossa atenção sobre saúde e que nos enferma. É uma página longa, dividi em 5 partes, vou tentar ver se a gente consegue passar as 5 partes para vocês. E esse livro é um livro pouco conhecido, muito espírito. Já leu esse livro, Wanda, Falando da Terra? Pouco conhecido. É várias mensagens de vários espíritos que utilizou Chico Xavier nessa época. E essa página aqui realmente é profunda. Eu vou ler para vocês. Se o homem compreendesse que a saúde do corpo, desculpa, é reflexo da alma espiritual, da harmonia espiritual, e se pudesse abranger a complexidade dos fenômenos íntimos que o aguarda além da morte, certo se consagraria uma vida simples, com o trabalho ativo e a fraternidade legítima por normas de verdadeira felicidade. A escravização e sintomas, os remédios não passam, na maioria das ocasiões, de fruto dos desequilíbrios a que nós impusemos. Quanto maior o desvio, mais dispendioso o esforço de restauração. Assim também cresce o número das enfermidades, a provação que nos multiplica os desacertos e exacerbadas doenças, torna-se cada vez mais difícil e complicado os processos de tratamento, levando milhões de criaturas a se algemarem a preocupações e atividades que adiam indefinidamente
a verdadeira obra de educação que o mundo necessita. O homem é inquilino da carne, com obrigações naturais de preservação e defesa do patrimônio que temporariamente usufrui. Não se compreende que uma pessoa instruída amontoe lixo e lama ou crie insetos patogênicos no próprio âmbito doméstico. Está dando para ouvir bem ou está muito rápido? Tá bom? Então, vamos mais devagar. Gente, chama atenção, alunos coloca, que as nossas crianças estão adoecendo cada vez mais e tomando antibiótico cada vez mais potente, nós também. Sem o tom da crítica, vê lá essa criança está inserida. Vê lá o comportamento dos pais. E nós também, para ficarmos atentos, se nós estamos ficando doentes, mesmo tipo de enfermidade, a mesma coisa, precisamos dar uma olhada que está vendo. Tem uma coisa errada com a gente mesmo. Precisamos buscar caminhos diferentes. Existe, no entanto, muita gente de boa leitura e de hábitos respeitados que não se dá a atulhar dos mais vários toques da residência corpórea e que não acha mal ao libertar a cólera e a irritação de minuto a minuto, dando pastos a pensamento aviltante, cujo efeito por muito tempo se faz sentir na vida diária. André Luiz, o que potencializou o câncer dele? E um recado para nós também. Eu, quando me irrito, eu tenho dois caminhos que acontecem comigo. Ou ataca meu estômago, o estômago incha, eu fico vários dias que tenho que me cuidar para melhorar, ou minha garganta, infecciona minha garganta. Eu já percebi isso. Eu tenho que me vigiar para não ficar doente. Acontece com qualquer um de nós. Servimos-nos deste símbolo para estender-nos e nas mais simples considerações. Se sabemos imprescindível a higiene interna da casa, por que não movemos o espanador na atividade benéfica, desmanchando a esteira escura das ideias tristes? Por que não fazer salutar o uso da água pura em vastas escalas, beneficiando os mais íntimos nesse caminho do edifício celular e atendendo igualmente ao banho diário, no escrúpulo do anseio, se nós nos develamos em conservar o domicílio suficientemente arejado? Por que não respirar a longos altos o oxigênio tão puro quanto possível, de modo a facilitar a vida dos pulmões, sem o tom da crítica? Para quem fuma, quantos adoecem? Milhares de criaturas ao redor do planeta adoecem, e muito dos pulmões. E a gente sabe que vai levar essas enfermidades para a dimensão espiritual, vai renascer aqui com ela para consertar através do corpo físico. Quem construa uma habitação cogita não somente bases sólidas que a suporte, senão de orientação, de tal jeito que a luz do sol a envolva e penetre profundamente. Jamais voltaria alguém a salutar o ambiente doméstico numa caverna de troglodita. Analogicamente, ou de modo semelhante, deve o homem assentar fundamentos morais seguros que lhe garantam a verdadeira felicidade, colocando os quadros de solução de vida de frente voltada para os ideais luminosos e santificantes, de modo que a divina inspiração lhe inunde as profundezas da alma. Fundamentos morais seguros. Hoje está complicado. Se o tom da crítica, aí tem um grupo aí, né, que não atentou, né, que tudo que eu fizer a meu próximo retorna para mim. É a lei de causa e efeito. Destruindo vidas, roubando, enganando, né, mexendo com sentimentos dos outros, abusando do sentimento. Só que, né, Deus não está tomando conta de ninguém, mas a nossa consciência está registrando, levando. É essa que vamos levar.
Então, Joaquim Murtinho chama essa atenção realmente para estar nos colocando a fazer uma autoanálise de nós mesmos. Continua Joaquim Murtinho. Frequentemente, a moradia das pessoas cuidadosas e educada se exorna ou enfeita em seu derredor de planta e de flores que encantam o transuente, convidando à contemplação repousante e aos bons pensamentos. Como alerta, o livro Reforma Íntima e outras obras, precisamos cuidar melhor dos nossos lares. Com a música que nós ouvimos, com a programação televisiva é que nos chama a atenção. Como Wanda falou semana passada, a importância do culto no lar, para higienizar o nosso lar e abrir portais para amigos espirituais nos ajudar, nos visitar e sanear os nossos. Precisamos cuidar disso. Nossa casa é o nosso templo. Precisamos da nossa harmonia. Começa no nosso lar, né, Wanda? A importância. Ninguém é tentado a descansar ou edificar-se em recintos empedrados ou espinhosos. Assim também, a palavra agradável que proferimos ou recebemos, as manifestações de simpatia, as atitudes fraternas e a compreensão sempre disposta a auxiliar, constituem recursos medicamentosos dos mais eficientes, porque a saúde, na essência, é a harmonia das vibrações. Quando nossa alma se encontra realmente tranquila, o veículo obedece, está em paz. Palavra agradável. Vamos cuidar disso. Às vezes, se é um tom da crítica, às vezes a pessoa irritada, não, porque fulano precisa ouvir a verdade, tem que ouvir a verdade. Aí o Emmanuel nos diz assim, verdade? Se nós tivéssemos coragem de enfrentar a verdade, nós não precisávamos reencarnar o nosso passado arquivado. A gente não tem coragem de olhar nós mesmos. Cuidado. Verbo. Somos energia, emissores e receptores. O que eu emiti, recebo de volta. Vou até contar uma historinha rápida aqui de um fato real para entender a questão da energia. Um jovem reencarnou numa família, era pobre, mas extremamente inteligente. Cedo, montou uma birosquinha para ele, daqui a pouco evoluiu, montou um mini mercado, daqui a pouco um mercado maior, anos depois, uma baita de uma empresa, extremamente inteligente. Visão para negócio fantástica. Mas ele adquiriu um hábito doentio para sua alma, ele fez muito mal. Quando ele chegou no top, que estava bem de vida, ele adquiriu uma mania seguinte. Os funcionários chegavam perto dele para falar alguma coisa e falavam assim, abaixa a cabeça, fala comigo de cabeça baixa. Não gosto de ninguém me olhando, não. E os funcionários, extremamente aborrecidos, abaixavam a cabeça, falavam e saíam. Isso foi há anos. Até que um dia ele começou a sentir uma dor no meio da coluna. Começou a incomodar, e a filha, pai, vai ao médico, até que ele foi, quando foi, descobriu que estava com um câncer no meio da coluna, já um câncer muito avançado. Desencarnou. Na realidade, ele havia absorvido toda a energia negativa daqueles que se aproximavam dele, dos funcionários dele. E o hábito de abaixar a cabeça. E outra coisa, a única posição onde ele desencarnar e amenizava a dor dele é quando ele baixava a cabeça e andava de cabeça baixa. Atraiu para si a lei. Se eu der amor à Wanda, amor eu recebo. Se eu der dor para a Wanda, a lei me aguarda. Não tem como. Somos energia. Quando Jesus falou assim, amai o próximo como a ti mesmo, está falando da lei de causa e efeito. O que eu der por onde passar é que eu vou receber. Nós sabemos disso. Precisamos ter muito cuidado no que se fala, no que se deseja, nos desequilíbrios emocionais que às vezes a gente
E a Joana de Anjos, Espírito de Anjos, nos alerta até uma coisa interessante que eu nunca mais esqueci. E quando eu fico meio irritado, eu recordo de Joana, assim, a criatura em trânsito no planeta tem internamente um anjo e um demônio. Sublima o teu anjo e segura o teu demônio internamente. Vem da época das cavernas. Não despreza ele, não. Amance ele. Porque toda vez que o teu demônio sai, é prejuízo para si e para os seus. Você magoa, você fere, é ferido. Quando esse demônio não extravasa numa briga de trânsito, mata. A briga com o vizinho, mata. A briga com o marido e mulher, mata. Então, nos vigiar. Não ter esse demônio bem sublimar teu anjo. E a doutrina espírita tem aí, né, 1000 ferramentas para nos auxiliar nesse aspecto. Continuando, Joaquim Murtinho. A mente aflita despede raios de energia desordenada que se precipita sobre os órgãos à guisa de dados, ferindo de consequências deploráveis para as funções orgânicas. Eu não sou médico, está aqui ele falando, e a gente, né, tem aprendido a doutrina espírita, né? Todas as vezes que você está aborrecido, com raiva, você está fazendo o quê? Jogando veneno. Você dá veneno para os outros, mas quem bebe mais e quem bebe de volta é você. Vamos vigiar realmente a nossa mente, as nossas ações. O homem habitual, frequentemente, apenas registra efeitos sem conseguir as causas profundas. Os efeitos das enfermidades. Estou doente, vou ao médico, quero que o médico me cure. Às vezes o médico, com uma boa vontade, com o seu conhecimento que tem, consegue curar aquela enfermidade. Mas só se eu curar a enfermidade e não tratar a causa que sou eu vou voltar a enfermar. Não vai ter como fugir disso. E muitas vezes, cada vez, doenças mais fortes, com antibióticos mais fortes. Como aconteceu com o André Luiz. Chegou um momento que o corpo expulsou ele, não tinha mais condição de ficar no corpo. Como acontece com qualquer um de nós. O que dizer das paixões ensopitadas, das enormes crises de ódio e de ciúme? Martírios ocultos do remorso, que rasga as feridas e semeia os padecimentos inanomináveis da delicada constituição da alma. Remorso. Os espíritos benfeitores têm nos alertado que tem duas coisas que nos retêm no além-túmulo quando nós partimos. E depende do débito, até em situações, em colônias espirituais altamente comprometidas. É o tal do remorso. Uma vida desequilibrada, prejudico tanto isso aqui, quando chego do outro lado, a minha consciência me coloca exatamente naquilo que eu fiz. E com muitas vezes difícil o tratamento. Por isso que Jesus, quando contou a parada do filho pródigo, quando o filho se arrepende e quer voltar, é assim que a justiça faz. Estou lá me arrependi e quero retomar caminho, a justiça. Só que agora tem um detalhe. Nós estamos no final de uma transição planetária. Nosso mundo está passando um processo de evolução. Se nós não endireitarmos os nossos caminhos agora, como os amigos dizem, milhões de criaturas sem rebocar do mundo inferior, porque já não cabe mais, não tem mais tempo. Tantas encarnações desperdiçadas, tantas advertências, não mudaram nada e não quer mudança, não quer pegar, né, esse filho rebelde e colocar ele numa casa inferior para ele aprender. Já que pelo amor não consegue caminhar, às vezes a dor traz ele de volta. Continua Joaquim Murtins. A gravitação é lei universal e o pensamento ainda é matéria em fase diferente daqueles que nos são habituais. Quando o centro de interesse da alma permanece na Terra, embalde lhe indicará o caminho das alturas. Permanece na Terra. Quantas criaturas desencarnam
e não consegue sair do planeta. Dentro de casa, pela família, pela questão de bens materiais, ou pela culpa, não consegue ter coragem, né, de seguir os mentores para refazer. Eu já tive oportunidade de reencontrar espíritos em reuniões de conhecidos, né, apavorados, né, e precisa de muito diálogo para ser convencido ir para as colônias para tratamento, porque estava preso ainda à família, aos bens materiais, à posse. Quem quer tirar dúvida a esse respeito, leia o livro de Frederick Friedman, Voltei, né, Wanda? Esse livro retrata, mesmo sendo espírita, a dificuldade que ele teve em sair do corpo, estava preso ainda os bens materiais de dentro de casa. Vai ser 10 livros espíritas vão virar filme. 3 grandes empresas americanas estão comprando diretorais para fazer 10 filmes. Voltei há 2000 anos, 50 anos depois, renúncia, vão virar filme. Que maravilha! É a doutrina espírita lançando luz ao mundo para despertar corações ainda adormecidos. Muito bom. Caracteriza a mente também por peso específico, e é na própria massa do planeta que o homem, enrodilhado em pensamentos inferiores, se demora, depois da morte, no serviço de purificação. Os ensinamentos de fé constituem receituário permanente para a cura positiva das antigas enfermidades que acompanham a alma século atrás de séculos. E ele tem razão. A gente pega aí a literatura espírita, trazendo história de espíritos 50, 100, 200, 500, 700, 1000 anos desencarnado, das vezes perdido no mal, e aí dá um trabalho enorme. Quem já leu o livro Libertação, que é uma obra-prima, André Luiz retrata num episódio um espírito de 750 anos, comandando a legião do mal, e a mãe dele, já no plano superior, armou uma estratégia em nosso lar, para ir no antro dele, buscá-lo por amor, tirar ele de lá, para trazer ele de volta para o planeta, em condições de expiações, diversas expiações, porque ele utilizou muita inteligência para o mal. É uma advertência para a gente também. Todo sentimento que nos põe em desarmonia com o ambiente onde fomos chamados a viver, gera emoções que desorganizam não só as colônias celulares do corpo físico, mas também o tecido sutil da alma, agravando a anarquia do psiquismo. Tecido sutil da alma, o perispírito, que é corpo de energia, que dá energia a essa máquina, e que adoece também. Toda maçã, todo pensamento errado, abuso no corpo físico, com bebida, com droga, com sexo, falta de amor ao próximo, traz para a consciência empurra o perispírito, e aí joga para o físico como doença. Vamos analisar isso com profundidade. A nossa saúde está em nossas mãos. Nós espíritas, então, sabemos essa máquina perfeita, que tem bilhões de anos de investimento, bilhões. Quem leu o livro A Caminho da Luz, vamos lá, Emmanuel nos informando que nós chegamos aqui há bilhões de anos, como organismos unicelulares, platoplasma, trazido pelas mãos divinas, arquitetos siderais, colocado no fundo dos mares, nas regiões aquosas, do nosso processo celular. Começamos lá, né, Wanda? Para chegar nesse projeto, que ainda não é um projeto pronto. Outros bilhões de vida e outros bilhões de galáxias nos aguardando como escola para nós. Temos que pensar nisso. A gente olha essas reportagens aí que falam desse satélite mostrando o universo, 200 bilhões de galáxias nos aguardando.
mundo 100 vezes maior do que a Terra, Sol 200 vezes maior do que o nosso, nos aguardando, e nós ainda presos a um projeto de prova e expiação, que já era ter libertado 2026 anos de evangelho. Jesus nos convidou a implantar um mundo melhor. Se há 100 anos atrás nós tivéssemos já mudado o roteiro, já estamos no mundo de regeneração. Mas ainda guerreamos, matamos, enganamos, espoliamos, fazemos tanta coisa. A nossa hora terminou. Peço desculpas de alguma coisa que houve errado, mas essas reflexões foi a pedido de um amigo espiritual que nos acompanha, para trazer essas reflexões, para a gente fazer uma avaliação realmente como eu estou agora, se eu partir de volta para casa. Agradeço a casa a oportunidade, Jesus abençoe cada um de vocês, do lado de vocês, e nos ampare nesse momento tempestuoso, como diz o ano, é um momento de transição, mas é um belo momento de esperança para todos nós. Muita paz a todos.